A manhã de março de 1997 em Florianópolis despertou com o aroma salgado do mar misturado ao café que fervia nas pensões estudantis do centro da cidade. Marina Cavalcante, de 22 anos, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, não apareceu para a primeira aula do semestre. Seus colegas da turma de radiojornalismo esperaram até às 8h15 da manhã, quando o professor Dr. Roberto Machado decidiu começar sem ela. Ninguém imaginava que aquela ausência marcaria o início de uma das investigações mais complexas e emocionantes da história da capital catarinense. Marina morava numa república estudantil na rua João Pinto, no centro histórico, a apenas 15 minutos de caminhada do campus da UFSC. A casa amarela, de 2 andares, abrigava 6 estudantes, todos vindos do interior de Santa Catarina para realizar o sonho do ensino superior. Se você está assistindo este relato, deixe um comentário dizendo de onde você está nos acompanhando. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. A rotina de Marina era conhecida por todos na República. Acordava às 6h30 da manhã, tomava banho rapidamente para não atrapalhar os colegas, preparava um café preto forte e saía de casa às 7h40. Caminhava pela rua Felipe Schmidt. Atravessava a Praça 15 de Novembro, onde sempre comprava um pão de açúcar na padaria do Sr. Antônio, e seguia em direção ao campus, pela Avenida Madre Benvenuta. Era uma moça de hábitos fixos, determinada e responsável, características que herdara de sua família de agricultores de São Joaquim. Naquela manhã de terça-feira, 25 de março, tudo parecia normal na República. Fernanda Souza, colega de quarto de Marina e também estudante de jornalismo, lembrava-se perfeitamente de ter ouvido o despertador tocar às 6h30. Ouviu os passos conhecidos de Marina indo ao banheiro, o barulho da água do chuveiro e depois o silêncio. Fernanda voltou a dormir como sempre fazia, confiando que Marina seguiria sua rotina matinal. Foi só quando chegou ao campus por volta das 9 da manhã que descobriu que a amiga não havia aparecido para a aula. O professor Dr. Roberto Machado conhecia bem seus alunos. Marina era uma das mais dedicadas da turma, sempre sentada na primeira fileira, caderno aberto, caneta na mão, pronta para anotar cada palavra importante. Quando ela não apareceu, ele sentiu um desconforto estranho, uma intuição que não conseguia explicar. Durante o intervalo, procurou Fernanda no corredor e perguntou sobre Marina. A resposta preocupou ainda mais. Ninguém sabia onde ela estava. Fernanda decidiu voltar à República no horário do almoço. Subiu os degraus rangendo da escada de madeira, abriu a porta do quarto que dividia com Marina e encontrou tudo exatamente como havia deixado. A cama de Marina estava arrumada, suas roupas organizadas no guarda-roupa, os livros empilhados na escrivaninha, mas algo estava fora do lugar. A mochila azul marinho que Marina sempre carregava para a universidade estava lá, pendurada na cadeira, com todos os materiais de aula dentro. Foi nesse momento que Fernanda sentiu o primeiro aperto no peito. Marina jamais sairia sem sua mochila, principalmente no primeiro dia de aulas do semestre. Desceu correndo as escadas e perguntou aos outros moradores da República se alguém havia visto Marina sair naquela manhã. Ricardo Oliveira, estudante de engenharia civil, disse ter ouvido a porta da frente se fechar por volta das 7h45, no horário habitual. Mas não havia olhado pela janela para confirmar se era realmente Marina. A tarde se arrastou como um peso nas costas de Fernanda. Às 17 horas, quando Marina deveria estar voltando das aulas, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ligou para a família Cavalcante, em São Joaquim. Do outro lado da linha, a voz preocupada de Dona Helena, mãe de Marina, perguntou várias vezes se tinha certeza de que a filha não havia deixado algum recado.
Fernanda explicou sobre a mochila, sobre os hábitos rígidos de Marina, sobre a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Naquela mesma noite, senhor José Cavalcante, pai de Marina, pegou sua caminhonete branca e dirigiu as 3 horas de estrada sinuosa que separavam São Joaquim de Florianópolis. Chegou à República por volta das 22 horas, os olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho na terra, mas com uma determinação férrea quando se tratava da segurança de sua família. Marina era sua filha mais nova, a primeira da família a entrar numa universidade, o orgulho da casa. A primeira providência de senhor José foi procurar a delegacia de polícia civil mais próxima. Na delegacia do centro, foi atendido pelo delegado Marcos Pereira, um homem experiente que havia lidado com dezenas de casos de pessoas desaparecidas ao longo de sua carreira. O delegado explicou que, legalmente, só poderia abrir um inquérito após 48 horas do desaparecimento, mas concordou em registrar um boletim de ocorrência e iniciar algumas investigações preliminares. O delegado Pereira tinha uma teoria baseada em sua experiência. A maioria dos casos de estudantes desaparecidos resolvia-se em poucos dias. Jovens universitários, longe de casa pela primeira vez, às vezes tomavam decisões impulsivas. Talvez Marina tivesse conhecido alguém, talvez estivesse passando por algum problema pessoal, talvez precisasse apenas de um tempo para pensar. Mas senhor José conhecia sua filha melhor do que qualquer teoria. Marina não era o tipo de pessoa que desapareceria sem avisar. Ela ligava para casa todos os domingos, contava sobre as aulas, os professores, os trabalhos da faculdade. Na manhã seguinte, quinta-feira, 26 de março, o caso ganhou uma dimensão diferente. Fernanda havia passado a noite inteira sem dormir, pensando em cada detalhe dos últimos dias. Foi quando se lembrou de algo importante. Na segunda-feira, véspera do desaparecimento, Marina havia recebido uma ligação estranha. Fernanda estava estudando na mesa da cozinha quando ouviu Marina atender o telefone da República. A conversa foi breve. Marina disse apenas sim, não, entendi e amanhã de manhã. Quando Fernanda perguntou quem era, Marina respondeu que era sobre um trabalho da faculdade. Essa informação mudou completamente a perspectiva da investigação. O delegado Pereira agora tinha uma pista concreta. Alguém havia marcado um encontro com Marina para amanhã de terça-feira. Mas quem? E onde? Marina não havia comentado sobre nenhum trabalho especial com seus colegas de turma, e o professor Dr. Roberto Machado confirmou que não havia passado nenhuma atividade que exigisse encontros externos. A investigação começou a se desenhar como uma teia complexa. O delegado Pereira decidiu entrevistar todos os colegas de Marina, professores do curso de jornalismo e funcionários da universidade. Também solicitou à companhia telefônica a relação de ligações recebidas na República nos últimos dias. Era um trabalho meticuloso, que exigia paciência e atenção aos detalhes. Cada informação poderia ser a chave para encontrar Marina. Enquanto isso, senhor José não ficou parado. Junto com os moradores da República, organizou uma busca pelas ruas do centro de Florianópolis. Colaram cartazes com a foto de Marina em postes, pontos de ônibus, bares e restaurantes frequentados por estudantes. A foto mostrava uma jovem de cabelos castanhos ondulados, olhos escuros e um sorriso tímido. Embaixo, em letras garrafais, desaparecida Marina Cavalcante, 22 anos. Qualquer informação ligar para... seguido do telefone da República. Os cartazes espalhados pela cidade começaram a gerar os primeiros retornos. Um comerciante da rua Felipe Schmidt disse ter visto uma moça parecida com Marina na manhã de terça-feira, por volta das 8 horas, caminhando em direção ao centro.
O senhor Antônio, da padaria onde Marina sempre comprava pão, confirmou que ela não havia aparecido naquela manhã, o que achou estranho porque ela era uma cliente regular há quase 2 anos. Uma estudante de psicologia disse ter visto Marina na parada de ônibus da Avenida Hercílio Luz, na segunda-feira à noite, conversando com um rapaz alto e moreno. Cada informação era anotada cuidadosamente pelo delegado Pereira e sua equipe. O caso estava ganhando complexidade e ele começou a suspeitar que o desaparecimento de Marina não era algo simples como inicialmente pensara. A ligação misteriosa, o encontro marcado, as várias pessoas que a haviam visto em locais diferentes nos dias anteriores, tudo indicava que Marina estava envolvida em algo que seus amigos e familiares desconheciam. A investigação deu uma guinada importante quando a companhia telefônica forneceu a relação de ligações. Na segunda-feira, 24 de março, às 17h30, a República havia recebido uma ligação de um telefone público localizado na região da Lagoa da Conceição. O delegado Pereira conhecia bem aquela área, um bairro em crescimento, frequentado por jovens, com várias casas noturnas e restaurantes. Era também uma região onde circulavam pessoas de diferentes classes sociais, desde estudantes até empresários e turistas. A Lagoa da Conceição ficava a cerca de 20 quilômetros do centro de Florianópolis. Para Marina chegar lá, precisaria pegar um ônibus ou aceitar uma carona. O delegado Pereira decidiu enviar uma equipe para investigar a região. Questionaram comerciantes, moradores e frequentadores sobre uma jovem correspondente à descrição de Marina. Foi assim que descobriram uma informação crucial. Na noite de segunda-feira, uma jovem muito parecida com Marina havia estado no restaurante Sabores da Lagoa, acompanhada de um homem por volta dos 30 anos. A garçonete Cláudia Santos, que havia atendido o casal, lembrava-se bem da situação. A moça parecia nervosa, mexia constantemente nos cabelos e falava pouco. O homem, por sua vez, gesticulava muito, falava alto e parecia estar tentando convencê-la de alguma coisa. Eles pediram apenas 2 cervejas e ficaram conversando por cerca de 2 horas. Quando foram embora, por volta das 22h, a moça parecia mais tranquila, como se tivesse tomado uma decisão importante. Cláudia forneceu uma descrição detalhada do homem. Aproximadamente 1,80 m de altura, cabelos escuros, pele bronzeada. Usava uma camisa azul e calça jeans. Tinha uma cicatriz pequena na testa, próximo à sobrancelha esquerda. Falava com sotaque que ela não conseguiu identificar, mas não parecia ser de Santa Catarina. Pagou a conta com dinheiro, deixou uma gorjeta generosa e saiu primeiro, enquanto a moça ficou alguns minutos sozinha na mesa, como se estivesse pensando. Essa informação trouxe alívio e preocupação ao mesmo tempo para a família de Marina. Por um lado, confirmava que ela estava viva na noite de segunda-feira. Por outro, levantava questões perturbadoras. Quem era esse homem? Como Marina o conhecera? Por que ela não havia comentado sobre esse encontro com ninguém? E, principalmente, onde ela estava agora? O delegado Pereira decidiu ampliar a investigação para a região da Lagoa da Conceição. Organizou uma operação de busca com bombeiros, policiais militares e voluntários da comunidade. Vasculharam as margens da lagoa, as trilhas das dunas, as casas abandonadas da região. Questionaram proprietários de pousadas, camping e casas de veraneio. A descrição do homem foi divulgada nos jornais locais e nas rádios, esperando que alguém pudesse fornecer mais informações. Enquanto isso, na República, os amigos de Marina viviam um clima de tensão constante. Fernanda havia se mudado temporariamente para o quarto de uma amiga, porque não conseguia dormir no mesmo espaço onde Marina passara suas últimas horas conhecidas.
Ricardo Oliveira organizou um sistema de plantão, onde sempre havia alguém na casa para atender ligações que pudessem trazer notícias. Os outros moradores da República, Patrícia, Lucas e Amanda, cancelaram seus compromissos sociais e dedicaram todo o tempo livre à busca pela amiga. O caso começou a repercutir na universidade. O professor Dr. Roberto Machado organizou um grupo de estudantes de jornalismo para investigar o desaparecimento como parte de um projeto prático da disciplina. Eles entrevistaram colegas, funcionários e professores, sempre com a autorização da família e da polícia. Era uma forma de manter o caso em evidência e, ao mesmo tempo, treinar os futuros jornalistas em técnicas de investigação. Foi através desse trabalho dos estudantes que surgiu uma nova pista. Paulo Henrique Martins, estudante de administração da UFSC, lembrou-se de ter visto Marina na Biblioteca Central na sexta-feira anterior ao desaparecimento. Ela estava sentada sozinha numa mesa, lendo algo que parecia ser cartas ou documentos manuscritos. Paulo não prestou muita atenção na hora, mas agora, relembrando a cena, achou estranho o comportamento de Marina. Ela parecia preocupada, olhava frequentemente ao redor, como se temesse ser observada. Essa informação levou o delegado Pereira a uma nova linha de investigação. Ele solicitou autorização judicial para examinar os pertences de Marina na República. No quarto que ela dividia com Fernanda, encontraram algo que ninguém havia notado antes. Uma pequena agenda telefônica escondida entre as páginas de um livro de teoria da comunicação. A agenda continha nomes e telefones, alguns conhecidos dos amigos de Marina, outros completamente desconhecidos. Um dos nomes chamou a atenção. Carlos Lagoa. Assunto importante. O telefone anotado correspondia exatamente ao número do orelhão de onde havia partido a ligação na segunda-feira. O delegado Pereira sentiu que estava finalmente no caminho certo. Mas quem era Carlos? Como Marina o conhecera? E que assunto importante eles haviam discutido? A investigação sobre Carlos revelou informações perturbadoras. Através de uma rede de contatos na região da Lagoa da Conceição, descobriram que se tratava de Carlos Eduardo Ferreira, de 32 anos, natural de Porto Alegre, que havia se mudado para Florianópolis havia cerca de 6 meses. Ele se apresentava como empresário do ramo imobiliário, falava sobre investimentos em terrenos na região e sempre tinha dinheiro para pagar suas contas. Morava numa casa alugada próxima à lagoa, andava num Chevrolet Monza azul e era conhecido por frequentar bares e restaurantes, sempre acompanhado de mulheres diferentes. O retrato de Carlos, que emergia das investigações, era o de um homem charmoso, convincente, mas também misterioso. Ninguém conhecia detalhes sobre seu trabalho ou sua vida anterior em Porto Alegre. Ele havia alugado a casa através de uma imobiliária, pagando sempre em dinheiro, e não mantinha relacionamentos duradouros com nenhum dos vizinhos. Era cordial, educado, mas reservado. Algumas pessoas comentavam que ele parecia estar sempre esperando alguma coisa, como se Florianópolis fosse apenas uma parada temporária em sua vida. O delegado Pereira decidiu que era hora de localizar Carlos para um interrogatório. Na manhã de domingo, 30 de março, uma equipe policial se dirigiu à casa onde ele morava. Encontraram a residência vazia, com sinais evidentes de que havia sido abandonada às pressas. Roupas ainda estavam no guarda-roupa, alimentos na geladeira, mas objetos de valor e documentos pessoais haviam desaparecido. O Chevrolet Monza azul não estava na garagem. A descoberta da casa abandonada trouxe uma mistura de esperança e desespero para a família de Marina. Por um lado, confirmava que Carlos estava envolvido no desaparecimento e que havia fugido, provavelmente levando Marina consigo. Por outro lado, o fato de ele ter sumido tornava a investigação muito mais complexa. Para onde eles haviam ido?
Carlos teria forçado Marina a acompanhá-lo ou ela havia partido voluntariamente? E, principalmente, Marina ainda estava viva. O caso ganhou repercussão nacional quando a imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro começou a cobrir a história. O perfil de Marina, jovem universitária, boa aluna, filha de família trabalhadora do interior, tocou o coração dos brasileiros. As redações de jornais e revistas enviaram repórteres para Florianópolis e o caso passou a ser noticiado diariamente nos telejornais. A pressão sobre a polícia aumentou consideravelmente. Com a ajuda da Polícia Federal, que entrou no caso devido à possibilidade de Carlos ter cruzado fronteiras estaduais, a investigação se expandiu para todo o território nacional. A descrição do Chevrolet Monza azul foi divulgada em todas as delegacias do país, e barreiras policiais foram montadas nas principais rodovias que saíam de Santa Catarina. Era uma operação de grande escala, coordenada pelo delegado Pereira, mas que agora envolvia dezenas de policiais e investigadores. A primeira pista importante veio de Curitiba, no Paraná. Um frentista de posto de gasolina na BR-116 disse ter abastecido um Chevrolet Monza azul na madrugada de quarta-feira, 26 de março. O carro era dirigido por um homem correspondente à descrição de Carlos e havia uma mulher jovem no banco do passageiro. O frentista não prestou muita atenção na mulher, porque ela estava dormindo ou fingindo dormir, com o rosto virado para a janela. Eles compraram gasolina, água e alguns salgadinhos, pagaram em dinheiro e seguiram viagem em direção ao norte. Essa informação confirmou que Marina e Carlos haviam deixado Santa Catarina juntos, mas levantou novas questões. Marina estava sendo mantida contra sua vontade? Por que ela não havia pedido ajuda ao frentista? Estaria sob ameaça? Ou, numa possibilidade ainda mais perturbadora, ela havia decidido fugir voluntariamente com Carlos, abandonando família, amigos e estudos. A investigação seguiu o rastro do Chevrolet Monza pela BR-116. Outros postos de gasolina confirmaram a passagem do veículo, sempre com 2 ocupantes, sempre pagando em dinheiro. O padrão era sempre o mesmo. Carlos dirigia, comprava o necessário e voltava rapidamente ao carro, onde Marina permanecia. Ela nunca descia do veículo, nunca conversava com ninguém, nunca dava sinais de que precisava de ajuda. A trilha se perdeu na região de São Paulo, onde a densidade do trânsito e a quantidade de veículos similares tornaram impossível rastrear o Monza azul. Era como se eles tivessem se dissolvido na imensidão da metrópole paulista. O delegado Pereira coordenou operações de busca em hotéis, pensões e casas de aluguel por temporada, mas São Paulo era grande demais, com esconderijos demais para uma busca efetiva. Enquanto isso, em Florianópolis, a família de Marina vivia uma angústia crescente. Senhor José havia tirado licença do trabalho e passava os dias na delegacia, acompanhando cada desenvolvimento da investigação. Dona Helena chegou de São Joaquim e se instalou na República, no quarto que Marina dividia com Fernanda. Era sua forma de se sentir próxima da filha desaparecida, cercada dos objetos e lembranças que Marina havia deixado. As noites eram as mais difíceis para Dona Helena. Ela ficava sentada na cama de Marina, segurando as roupas da filha, tentando sentir seu cheiro, sua presença. Fernanda, que havia voltado ao quarto para fazer companhia à mãe de Marina, ouvia os soluços abafados durante a madrugada. Era uma dor profunda, primitiva, de uma mãe que sentia que uma parte de si havia sido arrancada violentamente. A investigação tomou um rumo inesperado quando a Polícia Federal descobriu informações sobre o passado de Carlos Eduardo Ferreira. Ele não era empresário do ramo imobiliário como se apresentava em Florianópolis.
Na verdade, era procurado pela polícia do Rio Grande do Sul por estelionato e formação de quadrilha. Havia aplicado golpes em várias cidades gaúchas, sempre usando a mesma estratégia. Se apresentava como investidor, conquistava a confiança de pessoas com algum dinheiro guardado, prometia retornos fantásticos em negócios imobiliários e desaparecia com os valores investidos. A descoberta do histórico criminal de Carlos mudou completamente a natureza da investigação. Agora não se tratava apenas de um desaparecimento, mas de um possível sequestro cometido por um criminoso experiente. O delegado Pereira reorganizou toda a operação, solicitando reforços e ampliando a área de busca. O caso de Marina havia se tornado uma prioridade nacional. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia recebeu a primeira informação concreta sobre o paradeiro de Marina e Carlos. Uma mulher ligou para a delegacia de Florianópolis, dizendo ter visto um casal correspondente às descrições num hotel barato na região da Liberdade, em São Paulo. Ela havia reconhecido as fotos que passavam na televisão e decidiu ligar porque aquela moça parecia estar com medo. O delegado Pereira viajou imediatamente para São Paulo, acompanhado de 2 investigadores experientes. Eles se reuniram com a Polícia Civil Paulista e organizaram uma operação para localizar o hotel mencionado na denúncia. A região da Liberdade era conhecida por abrigar estabelecimentos de hospedagem barata, frequentados por pessoas que queriam passar despercebidas. Era o lugar perfeito para alguém como Carlos se esconder. A operação foi montada com cuidado extremo. O medo era de que Carlos, percebendo a aproximação da polícia, fizesse alguma coisa contra Marina. Eles sabiam que estavam lidando com um criminoso experiente, possivelmente armado, que não hesitaria em usar a refém para garantir sua fuga. A prioridade absoluta era a segurança de Marina. Na madrugada de 10 de abril de 1997, 15 dias após o desaparecimento de Marina, a polícia cercou o Hotel São Bento, na rua Galvão Bueno. O estabelecimento de 3 andares, com fachada deteriorada e um letreiro apagado, abrigava cerca de 50 hóspedes, a maioria trabalhadores temporários e pessoas em situação de vulnerabilidade social. No quarto 312 do 3º andar estavam registrados Carlos Silva e Maria Silva, descritos como casal de turistas do Sul. O cerco foi montado em silêncio, com policiais posicionados em todas as saídas do hotel. O delegado Pereira, acompanhado de 2 investigadores, subiu até o 3º andar. O corredor estreito cheirava a mofo e desinfetante barato. As paredes descascadas e a iluminação fraca criavam uma atmosfera opressiva que aumentava a tensão do momento. A porta do quarto 312 foi aberta após 3 batidas secas. "Polícia! Abram a porta!" gritou o delegado Pereira. Do lado de dentro, ouviram-se movimentos apressados, sussurros, o barulho de alguma coisa caindo no chão. Após alguns segundos que pareceram eternos, a porta se abriu devagar, revelando o rosto de Carlos Eduardo Ferreira. Ele estava pálido, com os cabelos despenteados, usando apenas uma camiseta e bermuda. Suas mãos tremiam visivelmente. "Onde está Marina?" Foi a primeira pergunta do delegado. Carlos tentou gaguejar uma resposta, mas foi interrompido por uma voz fraca vinda do interior do quarto. "Estou aqui!" Marina apareceu atrás de Carlos, magra, com olheiras profundas, mas viva. Ela usava a mesma roupa que vestia no dia do desaparecimento, agora amarrotada e suja. Seus olhos mostravam uma mistura de alívio e medo. A prisão de Carlos foi feita sem resistência. Ele parecia ter perdido toda a arrogância e charme que demonstrava em Florianópolis. Algemado, cabeça baixa, foi levado para a delegacia da região, onde seria interrogado sobre os crimes de sequestro e cárcere privado.
Marina, por sua vez, foi encaminhada para exame médico no Hospital das Clínicas, acompanhada de uma psicóloga especializada em vítimas de trauma. O reencontro de Marina com a família aconteceu no final da tarde do mesmo dia, no saguão do hospital. Quando o senhor José e dona Helena entraram na sala onde a filha estava sendo atendida, o silêncio foi total por alguns segundos. Marina olhou para os pais, tentou falar, mas as palavras não saíam. Foi dona Helena quem correu primeiro, abraçando a filha com uma força que parecia querer protegê-la de todo o mal do mundo. Senhor José, homem de poucas palavras, apenas sussurrou: "Minha filha, você está em casa agora." As lágrimas que rolaram naquele momento foram de alívio, de dor, de amor incondicional. Marina chorou como uma criança nos braços da mãe, libertando 15 dias de medo, angústia e incerteza. Ela estava fisicamente bem, sem sinais de violência, mas o trauma psicológico seria algo que levaria tempo para cicatrizar. Durante os interrogatórios que se seguiram, Marina contou sua versão dos fatos. Carlos havia se aproximado dela na biblioteca da universidade 2 semanas antes do desaparecimento. Apresentou-se como jornalista freelancer. Disse estar fazendo uma matéria sobre jovens universitárias que vinham do interior para estudar na capital. Mostrou interesse pela história de Marina, pelos desafios que ela enfrentava, pela saudade da família. Era charmoso, atencioso, sabia exatamente o que dizer para conquistar sua confiança. Nos dias seguintes, Carlos continuou aparecendo casualmente nos lugares frequentados por Marina. Café na padaria do Sr. Antônio, biblioteca, lanchonete do campus, sempre com uma conversa interessante, sempre demonstrando interesse genuíno pela vida dela. Marina, que era tímida e tinha poucos amigos íntimos, se sentiu especial com a atenção de um homem mais velho e experiente. A ligação de segunda-feira foi para marcar um encontro na Lagoa da Conceição. Carlos disse que queria mostrar a Marina alguns materiais da matéria que estava produzindo, incluindo entrevistas com outras estudantes. O encontro seria no restaurante Sabores da Lagoa, um local público e seguro. Marina aceitou sem desconfiar de nada. No restaurante, Carlos mudou completamente de comportamento. Disse que não era jornalista, que havia mentido sobre tudo. Contou que estava apaixonado por Marina e que queria fugir com ela para começar uma nova vida longe de Florianópolis. Quando Marina se recusou e tentou ir embora, ele a ameaçou. Disse que sabia onde ela morava, conhecia sua rotina, tinha informações sobre sua família. Se ela não aceitasse ir com ele voluntariamente, ele faria mal aos seus pais em São Joaquim. Marina ficou aterrorizada. Carlos mostrou fotos da casa onde ela morava, em São Joaquim, da loja onde seu pai comprava suprimentos, do caminho que sua mãe fazia para ir à igreja. Ele havia investigado toda a vida dela, sabia detalhes íntimos sobre sua família. Marina percebeu que estava lidando com alguém perigoso, alguém capaz de cumprir suas ameaças. Sob coação, Marina aceitou encontrar Carlos na manhã seguinte. Ele disse que passaria para buscá-la na República às 8 horas. Se ela não estivesse lá, se tentasse fugir ou contar para alguém, suas primeiras vítimas seriam o senhor José e dona Helena. Marina passou a noite inteira acordada, pensando em alguma forma de escape. Mas o medo de que Carlos fizesse mal à sua família a paralisava. Na manhã de terça-feira, Marina saiu da República no horário habitual, mas em vez de ir para a universidade, encontrou Carlos na esquina da rua João Pinto. Ele estava no Chevrolet Monza azul, nervoso e impaciente. Mandou Marina entrar no carro e disse que eles iam viajar para longe, onde poderiam ficar juntos, sem que ninguém os incomodasse. Durante toda a viagem, Carlos alternava entre momentos de carinho falso e ameaças diretas sobre a família de Marina. Em São Paulo, eles se hospedaram no Hotel São Bento. Carlos disse que era temporário,
que logo encontrariam um lugar melhor para viver. Marina ficou trancada no quarto durante os 15 dias, saindo apenas acompanhada de Carlos para refeições rápidas em restaurantes próximos. Ela pensava constantemente em fugir, mas Carlos nunca a deixava sozinha e sempre lembrava das ameaças sobre sua família. O depoimento de Marina confirmou o que a polícia já suspeitava. Carlos era um predador experiente que havia planejado cuidadosamente o sequestro. Ele não era um criminoso impulsivo, mas alguém que estudara sua vítima, descobrira suas vulnerabilidades e usara essas informações para manipulá-la. O amor que alegava sentir por Marina era, na verdade, uma obsessão doentia misturada com desejo de controle. Durante os interrogatórios, Carlos inicialmente tentou negar as acusações. Disse que Marina havia fugido com ele voluntariamente, que era um relacionamento consensual entre adultos. Mas confrontado com as evidências, o histórico criminal, as ameaças às famílias, o comportamento durante os 15 dias de cativeiro, ele acabou confessando todos os crimes. O julgamento de Carlos Eduardo Ferreira aconteceu 8 meses depois, no Fórum de Florianópolis. Marina, que havia voltado aos estudos e estava fazendo terapia psicológica, prestou depoimento como vítima. Sua voz estava firme quando contou ao juiz e ao júri tudo o que havia passado. Ela não queria que outras mulheres sofressem o que ela sofrera. Carlos foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de sequestro, cárcere privado e ameaça. A sentença foi recebida com aplausos pelos familiares de Marina e pelos amigos que acompanharam todo o processo. Justice havia sido feita, mas as cicatrizes do trauma permaneceriam para sempre. Marina se formou em jornalismo 3 anos depois, com uma monografia sobre violência contra a mulher e os métodos utilizados por predadores para escolher suas vítimas. Ela queria transformar seu sofrimento em conhecimento, sua experiência traumática numa forma de ajudar outras pessoas. Após a formatura, trabalhou em jornais de Santa Catarina, sempre focada em matérias sobre segurança pública e direitos humanos. A família Cavalcante permaneceu unida e mais forte depois da aprovação. Senhor José e Dona Helena nunca mais falaram abertamente sobre os 15 dias de angústia, mas mudaram sua forma de ver o mundo. Entenderam que o mal pode se disfarçar de bem, que predadores podem ser charmosos e convincentes, que a vigilância e o cuidado são necessários mesmo nos lugares que parecem seguros. A República da Rua João Pinto continuou abrigando estudantes universitários, mas agora com regras mais rígidas de segurança. Fernanda, que se formou e virou advogada especializada em defesa de mulheres vítimas de violência, sempre contava a história de Marina para as novas moradoras. Era uma forma de honrar a amiga e, ao mesmo tempo, alertar outras jovens sobre os perigos que podem surgir quando menos esperamos. O caso de Marina Cavalcante se tornou um marco na discussão sobre segurança de estudantes universitários em Santa Catarina. Universidades passaram a oferecer palestras sobre prevenção de crimes, delegacias especializaram equipes para atender casos de desaparecimento de jovens e a sociedade como um todo se tornou mais atenta aos sinais de que alguém pode estar em perigo. A história de Marina é uma história de sobrevivência, de família, de amor que vence o medo. É também um alerta sobre como predadores podem se camuflar na sociedade, conquistando confiança para cometer seus crimes. Mas, principalmente, é uma história sobre a força humana, sobre a capacidade de reconstruir a vida depois do trauma, sobre a importância de nunca desistir da esperança. Hoje, Marina tem 49 anos. É casada, tem 2 filhos e dirige uma ONG que oferece apoio a mulheres vítimas de violência. Ela transformou sua dor em propósito, sua experiência traumática numa missão de vida. Quando olha para trás, para aqueles 15 dias que mudaram tudo,
Marina sente uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelo que passou, gratidão por ter sobrevivido e por poder ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. A Baía Norte de Florianópolis continua bela como sempre, com suas águas azuis refletindo o céu catarinense. Mas, para quem conhece a história de Marina Cavalcante, aquelas águas guardam mais do que beleza natural. Guardam a lembrança de que mesmo nos lugares mais paradisíacos, a vigilância e o cuidado mútuo são essenciais para proteger aqueles que amamos.